Nihongo no Hatsuon. Acentuação da língua japonesa. Minasan konnichiwa. O alvo da aula de hoje será compreender as características da pronúncia da língua japonesa. Compreender que quanto mais imitar o som dos nativos, melhor será meu desempenho na comunicação. Por fim, aprender algumas dicas de como exercitar a pronúncia da língua japonesa. Estão prontos? Vamos lá então. Nihongo no boin. As vogais da língua japonesa. Toda língua é como uma música. Primeiramente, aprendemos sua melodia e em seguida, sua letra. O nível fonológico, como muitos estudiosos chamam, estuda as peculiaridades sonoras de uma determinada língua. Nesta introdução sobre fonética, não pretendo me aprofundar demais, tá, gente? Não se preocupe. Mas deixo apresentado a vocês a necessidade de compreender alguns pontos pertinentes sobre a pronúncia das sílabas, das palavras, das orações, de expressões da língua japonesa, que diferem consideravelmente ao português. Quando eu estava no Brasil, eu acreditava que aperfeiçoar a pronúncia era desnecessário, tá? Ou ainda exagero. É demais. No entanto, quando vim ao Japão, notei que, apesar de conseguir entender muito o que era dito, os nativos tinham dificuldade em entender o que eu dizia. Foi aí, então, que ingressando no curso de formação de professores da Shinjuku Japanese Language, o primeiro ponto que investi com muito cuidado foi a pronúncia das palavras. Tendo sido a experiência de conhecer alunos e professores de língua japonesa, principalmente não descendentes, que não se incomodavam muito com esta questão. Não se incomodam, né? Notei que o fato do professor não corrigir a pronúncia dos alunos influencia fortemente no aprendizado dos alunos. Por isso acredito que esta questão deve ser reconsiderada, tanto para os alunos como principalmente para os professores, com alta prioridade. Tá ok, gente? Para abordar de forma simples sobre fonética da língua japonesa, eu vou pedir para vocês observarem esse diagrama. E assim, não se espantem. Não é que, meu Deus, e agora? Se eu não souber falar bem, eu não falo, né? Nada disso. Tá ok, gente? Aqui eu preciso apresentar, porque uma vez que nós temos a ciência de que, eu preciso fazer tal exercício, vocês vão notando que vocês vão tentar imitar isso que eu estou pedindo. E, consequentemente, a fala vai ficar natural. Pode confiar em mim. Não vou pedir para vocês estudarem todas as palavras com acentuação, não é nada disso. A gente só vai pedir para exercitar da seguinte forma. Existe um padrão básico. Corrigir palavra por palavra, até eu mesmo com muito tempo de japonês, eu também erro. Não se preocupem, isso acontece, tá? Mas o nativo, ouvindo, ele não consegue diferenciar tão fácil os erros de pronúncia, né? Então isso eu quero passar para vocês. Esse código aí eu quero passar para vocês. Tá ok? Olhando basicamente esse diagrama que nós estamos vendo aqui, as vogais, em especial as vogais A, E, I, O, U do português, em japonês A, I, U, E, O, tá? Elas deverão ser pronunciadas corretamente, porque senão aí ocorre muito mal entendimento. Vamos, repita comigo, tá? Escute e repita comigo, tá? Repita comigo. A. Note que a pronúncia das vogais, que eu vou apresentar para vocês aqui, geralmente não se arredonda
o lábio. A, 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 tá? Nós arredondamos ligeiramente os lábios. Tá ok? Tente repetir comigo. A. Não é a. Olha, a. Em seguida, por exemplo, e ó o português, ó. I, a é i. Eu não abro muito a boca para falar. Não é que eu vou ter que imitar um robô, né? Nada disso, tá, gente? Mas evitem pronunciar com acentuação forte, né? A, será que tem? A, i, não i. Tá ok? Depois, aqui o ponto é que mais os brasileiros erram, né? O brasileiro tem, como nós, falantes da língua portuguesa, temos hábito de arredondar demais o fazendo biquinho, né? A, E, I, O, né? Esse nós não utilizamos em japonês. É simples repita comigo. Parece um exercício bobo, mas se você tiver ciência sobre isso, na hora que você escutar o som japonês, você vai entender o que eu estou falando e vai tentar imitar ele de acordo, como se fosse uma melodia de música, tá, gente? Fiquem tranquilos, é mecânico isso, na verdade, tá? A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Repita comigo. E por fim, estamos quase chegando lá. E o. Notem que eu não estou falando o, né? A, E, I, O, U. Percebe? É diferente. A, I, U, E, O. O som sai daqui, né? O. Só o fato de você não arredondar tantos lábios e não colocar tanta força, você vai notar que está bem mais próximo da sonoridade japonesa, da melodia, né, do idioma japonês. O. Repita comigo. A, I, U, E, O. Tudo bem. Onsetsu no kouzou. A estrutura das sílabas. Uma pequena observação. Como já vimos no vídeo anterior, nós ocidentais processamos os sons das consoantes do lado esquerdo. Esquerdo, do cérebro. E as vogais do lado direito. Lembram-se disso? Para formar, por exemplo, uma sílaba K. Né? K. A letra K está do lado esquerdo. A letra A está do lado direito. Os sons, né? Em que formamos então a sílaba K. Tudo bem? Enquanto que já os japoneses, os sons das consoantes e das vogais são processados ao lado esquerdo. O que explica o fato das sílabas japonesas não poderem ser separadas. Bem, se já entendeu esse ponto, podemos avançar nossos estudos. Tá ok? Em japonês é junto. No ocidental, no sistema nosso de grafia, de escrever as letras, então nós separamos as sílabas, não é mesmo? As letras, perdão. Por exemplo, K, A. Em japonês não podemos separá-las. Tá ok? Vamos seguindo. Chon.
Sílabas longas. Esse silabário é o hiragana. Hiragana. A prolongação dos sons da língua japonesa partirá das vogais, colocadas após as sílabas. Elas poderão então estender o som, como por exemplo, a. Se eu coloco mais uma sílaba, uma vogal, eu tenho um a. 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 Aqui, né? Tá ok? Eu prolongo a primeira, aqui no caso, letra, né? A vogal aqui, né? Vogal e vogal. Eu prolongo o som dela. A. Olha a diferença. A. Falando as duas, lendo as duas, eu digo a. 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 Em katakana será o mesmo. Em katakana é o mesmo. A. No entanto, ao invés de eu repetir a segunda letra, a, eu faço o quê? Insiro o traço horizontal. Esse sinal indica a prolongação do som da primeira sílaba. Então, se for, por exemplo, a, eu prolongo a. Né? Repita comigo. A. 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 Prático, não é? Vamos ver as próximas palavras. Por exemplo, a palavra senta. Senta. Senta é uma palavra importada, tá, gente? Ela originalmente não é uma palavra japonesa. Ela vem de falar de center. Center. Senta. 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 Assim, será grafada em katakana. Ela é lida senta. Aqui eu estou mostrando para vocês em hiragana, porque em hiragana a prolongação tem que colocar o azinho lá, percebe? Senta. Repita comigo. Senta. O correto é grafar em katakana. Então como é que vai ser isso aí? Note que ao invés da última letra A, eu coloquei um tracinho horizontal. Então isso aí é a prolongação do som da vogal. Senta. Senta. Em alguns casos, uma leve prolongação em uma das sílabas pode mudar todo o sentido da palavra. Como por exemplo, oba-san. Oba-san é tia em japonês, né, gente? Então, oba-san, aqui não tem acentuação nenhuma. Oba-san, oba-san, oba-san. Diferente de oba-san. 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 Aqui eu tenho a avó. Viram como é importante? Oba-san. Oba-san. Isso vai acontecer também, por exemplo, como oji-san. 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 Avô, eu já digo oji-san. 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 Note que estou prolongando o i, então oji-san. Repita comigo. Oji-san. Oji-san. Palavras também como hea. 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 E heia. 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 Que é planície, né, gente?
Heia. Note que aqui o kanji é muito importante. Vocês notaram? Kanji é o que vai diferenciar também, né? Pois é, na leitura. Se tudo fosse escrito em hiragana ia ser complicado. Apesar de ver o i a mais lá, certamente não é heia, é heia. Tá ok? Essa diferenciazinha aos poucos, tá? Isso aqui eu só estou apresentando para vocês o que pode acontecer. E se vocês tiverem um i na história, haverá necessidade de prolongar. Palavras como yuki, yuki, yuki. Se eu prolongar, então eu terei yuki, 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 que é diferente de yuki. Aqui eu tenho yuki. E o sentido, notem que o sentido é totalmente diferente, né? Não é neve, mas sim coragem. Nestes casos, as palavras poderão ser distinguidas através de uma única pronúncia alongada. Vocês entenderam, né? Yuki, yuki. Como regra geral, u após qualquer sílaba com som de u apenas deverá ser prolongado. Por exemplo, leite em japonês, gyunyu, gyunyu. O que eu fiz? Eu apenas prolonguei o som da sílaba u da primeira, né? Gyunyu. Tá? Pronunciado corretamente. Gyunyu, gyunyu. Tudo bem, gente? Gyunyu. Palavras como kenshu, 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 kenshu. Tokyo, Tóquio, que é diferente de Tóquio, né, gente? Em português nós dizemos Tóquio, mas originalmente Tóquio, 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 Tóquio. Tá, é muito importante isso aqui, tá? U após sílabas com som de O será pronunciado como O e não U, tá, gente? Embora esteja escrito como U, será pronunciado como O, como vocês estão vendo aqui. Tóquio e não Toukyo, percebe? Então, Tóquio. Por exemplo, shoyu, shoyu, shoyu. Eu escrevo U, né? Shoyu. Mas eu pronuncio O. Shoyu. Shoyu. Kenko. Kenko. Eu escrevo U, mas pronuncio O. Kenko. Kenko. Aí você pode perguntar para mim, Sensei, mas se eu colocar assim, se eu pronunciar Kenko, pois é, você vai pronunciar Kenko. Kenko fica estranho, porque o japonês vai ficar pensando em que situação. Dependendo da circunstância como você coloca na frase, não haverá problema, é claro. Mas o correto é obedecer essa regra, tá, gente? Não custa nada. E aí fica bem mais sonoro e você fica bem mais japonês do que tentar imitar um idioma, né? Que o que vai dar muitas vezes conflito, às vezes, de acordo com como você coloca a frase, a palavra na frase, não terá tanta
interpretação correta, né? Vai haver, assim, algumas certas faltas de interpretação, tá? Por parte do ouvinte. Kenko, kenko. Em alguns casos, uma leve prolongação muda todo o sentido. Lembre-se disso. Por exemplo, koko, aqui. Koko, koko. Se eu prolongo a sílaba vogal, o som da vogal, então eu tenho koko, 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 que é colégio. Eu, embora escrevo com U, eu pronuncio O, tá, gente? Então, U, após qualquer sílaba com som de O, eu prolongo o som do O. Koko, koko. Koko. Note outro caso de distinção a partir da prolongação de vogais. Eu tenho, por exemplo, E. E. Se eu prolongo, E. E. Que expressa sim em japonês. E. E após qualquer sílaba com som de E será pronunciado como E. Por exemplo, gente, em sensei, né? Vocês estão vendo aqui sensei, sensei, sensei. Pronuncia-se esse último I como E, tá ok, gente? Então, toda vez que aparecer I depois de qualquer sílaba com som de E, vocês vão prolongar o som de E, não de I. Olha a diferença. Sensei, tá errado. Sensei, tá errado. Vocês deverão pronunciar sensei, sensei. Sensei. Outras palavras como, por exemplo, tene, tene. E após qualquer sílaba com som de E, será pronunciado como E e não I. Escutem e repitam. Tene, tene, tene. O mesmo, por exemplo, se houver uma pequena diferença na prolongação, surtirá diferença de significado, como, por exemplo, toru, toru, pegar, toru, toru, toru. Se eu prolongo, toru, toru, eu tenho sentido de passar por, atravessar algo, né? Passar por alguma coisa, passar pela rua, pela calçada, nesse sentido, né? Toru, toru, toru. Após qualquer sílaba com som de U, apenas prolongará o som da vogal O. Que é simples, né, gente? Por exemplo, toi, toi, toi. Longe, né? Toi. Basta prolongar, tá? Toi. Toi. Palavras como kohi, kohi,
コーヒー. Quando grafadas em katakana, lembram-se que... Isso, muito bem. Nós não colocamos o, né, no lugar das prolongações das vogais. Substituímos pelo traço. Então ficará kohi, kohi. No hatsuan. A pronúncia da sílaba o tá, gente? Em japonês será considerado uma sílaba. Um simples será considerado uma sílaba. Não se esqueça. Observe os exemplos das pronúncias a seguir. Anzen. Escute e repita. Anzen. 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 Unten. 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 Shindan. 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 Tenki. 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 Hantai. 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 Agora observe a pronúncia da composição de alguns números. 4, 4, 8, 8. 4, 4, 8, 8. 4, 4, 8, 8. 4, 4, 8, 8. Os adjetivos i são distinguidos pelo i no final, não é? Então, observe. Muzukashii. 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 Sokuon. Sílabas dobradas. Repetindo, palavras podem mudar o significado de acordo com a pronúncia, como em buka, buka, buka e buka, buka. Note que aqui duplicamos a consoante K, o que ocorre como se fosse um intervalo da pronúncia muda, né? Escute e repita. Buka, buka, buka. Oto, oto, oto. Som ou ruído, né? Diferente de oto, 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 que aqui é esposo. Oto,
Verbos também como kite, kite, vir, kite. Quando eu digo kite, olha a diferença. Kite será cortar e não vir. Kite, duplicando a sílaba T, né, gente? Então eu tenho o som mudo. Kite, que é o famoso tsu pequeno, né? Kite, cortar. Como também em kip, 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 ou em nikki, nikki, nikki. Zasshi, zasshi. Zasshi. Yoon. Sílabas compostas. Observe o exemplo. Hyaku, hyaku, salto. Hyaku, diferente de hyaku, hyaku. As sílabas compostas são aquelas que são constituídas de mais de uma letra dentro de uma mesma sílaba, como em hya. Notou a diferença? Outras palavras como jiyu, jiyu. Diferente de ju, ju, ju. 10. Aqui os brasileiros erram bastante, tá? Bioin, bioin, salão de beleza. Ou cabeleireiro, né? Bioin. Em modos gerais, bioin é utilizado para aquele salão de estética, mais de beleza, tá bem? Bioin. Diferente de byoin, byoin, hospital. Mokuji, sons mudos. Em alguns casos, como i ou u, será mudo, gente. Tá? Eu quero que vocês tenham atenção sobre isso. Por exemplo, desu, desu, desu. A pronúncia correta é des, des, des. Eu não pronuncio o u, percebe? Como também massa, 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 s, eu digo mas, mas. Mas, tudo bem? Não pronunciamos o som da vogal. Em casos também como suki, suki, na verdade o japonês pronuncia ski, 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 tá ok? Depois nós temos shita, 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 shita. É, na verdade, está, está, está. Por isso que tem bastante nomes, né? Por exemplo, Yamashita-san,
né? Senhor Yamashita, não é Yamashita. Tá? O brasileiro erra bastante esse ponto, tá, gente? Então vamos corrigir, tá? É bem fácil. Yamashita-san. Yamashita-san, por exemplo, né? Ikimashita, eu fui. Ikimashita, não é ikimashita. Tá bom? Vamos lá então. Outras palavras como ikimasu, 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 ikimasu. Suki desu, suki desu, suki desu. Ikimashita, ikimashita, ikimashita. Nihongo no intonation. Entonações da língua japonesa. A entonação também é um assunto muito importante, embora muitos professores de japonês, na maioria das vezes, deixem esse assunto sempre para mais tarde. Ah, que um dia você vai se tornar ótimo em pronúncias da língua japonesa. Ah, grande mentira! Todos os princípios básicos devem ser notados no estágio básico, porque senão nós pegamos vícios que não podem ser mudados, tá, gente? Vícios de linguagem, vícios de erros que não podemos processar. Isso aí o cérebro copia e cola lá dentro como é o correto, é o certo, não mudo mais. Por isso que tem muita gente, alunos, né, de língua japonesa, que tentem até no final corrigir muitas das dificuldades, só que o que acontece? Não dá certo. Na hora de falar, fala tudo errado. Então, no início é muito importante, tá, gente? É muito importante ouvir e repetir da mesma forma. Aí sim eu concordo que o processo de ouvir e repetir um exercício deve ser igual ao da criação, da primeira língua, né? Escutar e repetir da mesma forma. Tá ok, gente? O intuito de abordar esse assunto de entonação para você é ter a ciência da importância de imitar os nativos e não tentar inventar o japonês ou com sotaque português, tá? Então é muito importante. Os pontos que eu vou abordar aqui é genérico para você aplicar com tudo que você for ver daqui em diante. Se eu não aviso agora o seu nível, né, em seu nível principiante, acontecerá o que acontece com a maioria. Repito, tá? Quando participa de um ato de conversação, acaba sendo mal interpretado às vezes. Tá ok, gente? Então, em modos gerais, esses pontos aqui que eu estou abordando são pontos essenciais. Se você entendeu, você pratica. É só repetir. Tá ok? Vamos lá, em seguida nós temos então sobre a entonação, né? A entonação da língua japonesa, explicando a grosso modo, é semelhante a uma onda. É uma onda do mar. Bonitinho, né? Da qual começa um tom alto e termina em tom baixo. Isso aqui é padrão da língua japonesa, tá, gente? Shua, uma ondinha. Assim, quando ouvimos o japonês, notamos algo diferente. Entretanto, a princípio não conseguimos entender o que é, né? Pois é. O que estou pedindo para vocês não é estudar a entonação de palavra por palavra, repito, tá? Mas sim adequar-se ao padrão de uma melodia da língua japonesa. O que eu pretendo apresentar daqui em diante são as diferenças de sentido, que são definidas através da entonação, tá? No finalzinho, darei dicas de como exercitar isso de forma automática. Aguenta aí, tá? Isso aqui é a parte teórica. Então, toda entonação, ela vem com uma ondinha. Começa alto e abaixa. Começa alto e abaixa. Esse é o padrão, tá, gente? Legal? Observe a palavra ame. Embora possam ser escritas com o mesmo kana, ame, 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 possuem significados totalmente diferentes. Por exemplo, ame. Ame
ame. Né? O que é o que, né? Chuva. Ame. Ame. E bala. Ame. 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 Então a diferença? Agora vocês entenderam porque o kanji é muito importante, né? O kanji é que vai fazer diferença em um texto, né? Você vai entender o contexto através do kanji. Na pronúncia, de acordo com como você for falar, for se expressar por nativo, precisa tomar cuidado, né? Se não tiver outras palavras junto, a pessoa não entende o que você está falando, tá? Você não sabe se está falando de chuva ou de bala. Vai muito pelo contexto, é claro, né? Para facilitar a diferença da acentuação, eu procuro utilizar um ponto característico em uma das palavras. Por exemplo, ame, a palavra que inicia a acentuação alta para baixo, é a chuva, né, aqui no caso. Por quê? Porque chuva só cai de cima para baixo. Legal, né? Isso aqui é fácil, né? Ame. Ame desu. Ame desu. Ame desu. Enquanto que ame, iniciando do baixo para cima, significará o quê? Balinha, né? Bala doce. Ou seja, eu inicio do tom baixo para o tom alto. Aqui eu sempre digo que eu coloco uma bala na boca até o céu da boca. Então eu insiro uma bolinha na boca, de baixo para cima. Tudo bem? Ame. 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 Ame desu. Ame desu. Ame desu. As flores regularmente nascem eretas e com o tempo vão se envergando até murcharem, não é mesmo? Então, flor em japonês, hana. Hana desu. Hana desu. Ele vem do tom alto para o tom baixo. Enquanto que hana é o mesmo hiragana, percebe, gente? Vai ser escrito com o mesmo hiragana. O kanji é evidente que é diferente, tá? Só que a acentuação é diferente. Então a diferença da acentuação, na hora de você ouvir, você vai diferenciar com o quê? Com a acentuação. E com a escrita, evidente, é mais fácil, com o kanji, né? Hana. Enquanto que nariz, né? Nós empinamos o nariz, então é hana. Lembre-se de empinar o nariz. Hana. Hana desu. Hana desu. Hana desu. Subir uma ponte, nós subimos a ponte, então hashi. Hashi desu. Hashi desu. Hashi desu. Já um instrumento que nos ajuda a pôr o alimento no fundo do estômago é hashi. Hashi desu. Hashi desu. Hashi desu. Palavras como denki desu. Denki desu. Denki desu. São diferentes de denki desu. Denki desu. Note que o padrão sonoro das estruturas inicia-se com entonação alta e finaliza com entonação baixa. Por exemplo, em Ohayou gozaimasu.
Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Que é bom dia. Ok, gente? Então eu vou abaixando o tom. Lembra-se da onda? Sempre no final da oração, da expressão, sempre um tom baixo. Aqui no caso de orações, falando de frases, estruturas completas, né? Tá ok? Apenas com a adição das partículas finalizadoras de interrogação ou exclamação, terminaremos com uma ligeira acentuação. Por exemplo, em shoyu, 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 molho de soja, né? Shoyu, shoyu. Se eu pergunto shoyu, como em português e em japonês também, tá, gente? Sem utilizar a partícula de interrogação, eu posso dizer shoyu? Shoyu? Repitam comigo. Shoyu? Shoyu. Shoyu. Shoyu? Eu estou fazendo uma pergunta aqui. É molho de soja? Note que o padrão sonoro da estrutura inicia com a entonação alta e finaliza baixando no término. Apenas com a adição de partículas finalizadoras, a coisa muda. Então, por exemplo, ii desu. Ii desu. Está bom, está ótimo. Ii desu, ii desu, ii desu. Quando eu, por exemplo, exclamo, né? Ii desu yo. Ii desu yo. Repita comigo. Ii desu yo. Ii desu. Ii desu. Ii desu yo. Como também na interrogação. Ii desu. Ii desu. Ii desu ka? Ii desu ka? Repita comigo. Ii desu ka? Tudo bem. Como também quando nós afirmamos, né? O falante. Afirmamos o que ele está falando como não é mesmo, né? O né do português também, conscientemente, nós falamos o mesmo, né? Não é uma coincidência, Kamoshi. Coincidência. Talvez seja uma coincidência, né? E desu né? Não é bom. Não é, né? É o mesmo, tá? I desu, i desu, i desu né? I desu né? I desu né? Tá ok? Bom, estruturas também como pergunta, uma pergunta e resposta, né? Doko e ikimasu ka? 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 Resposta, por exemplo, vou para Tóquio. Tóquio e ikimasu. Tóquio e ikimasu. O ponto importante para vocês é entenderem, tá? Que existem essas diferenças. Tá ok, gente? Existem essas diferenças. Aonde que elas existem? Daqui para frente, tudo que eu ouvi, então vou prestar atenção. Ah, aqui é assim, deve ter um motivo. Tem diferença, então tem que imitar japonês do jeito que ele fala. Tá ok? Por exemplo, a gente tem, até criança gosta de brincar com isso aqui, né? Niwa, 2 pássaros, 2 aves, 2 niwa, 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 jardim, niwa, 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 no, na. Tá? Olha só, aqui é partícula.
2 pássaros, partícula. Então quer dizer, 2 aves em um jardim. Niwa, niwa, niwa. Tori, pássaro. Tori ga iru. Tori ga iru. Tori ga iru. Ok? Quando nós temos uma estrutura como essa, em japonês existe a inversão, né? Então eu posso dizer também niwa, jardim. Niwa, niwa. Niwa, niwa. Quer dizer, no jardim. Niwa, niwa. Niwa, niwa. Niwa. 2 pássaros. 2. Niwa, niwa. Niwa. Tori. Tori. Ga. Iru. Né? Vai seguir o raciocínio do que eu acabei de dizer. Cada palavrinha tem uma estrutura sonora diferente. No entanto, o que mais é importante aqui é a ondinha, tá, gente? Embora que ela não apareça muito, porque isso aqui é uma brincadeira que é feita com criança, né? Uma brincadeira tem muito sem graça, né? Porque é muito difícil falar esse negócio aí, mas é só para você ter uma noção, uma breve noção de que os sons são importantes e a gente tem que acompanhar o mesmo raciocínio que a gente escuta. Hinto. Dicas. Bom, além de fazer uso do nosso material de estudos, tá? Baixe gratuitamente o aplicativo Podcast, gente. A dica que eu dou para vocês é baixar o aplicativo Podcast. Você abaixando o aplicativo Podcast, você adiciona áudios em japonês, tá? Existem vários. Eu gosto dos que eu realmente gosto. Eu gostaria de compartilhar com vocês, tá ok? Que tem o Takeda Tetsuya, Kessa no Sanmai Oroshi. Esse é o que eu mais gosto, esse aqui, né? Takeda Tetsuya é um artista aqui, comediante. Um artista que originalmente ele é um professor de língua japonesa em escolas japonesas, né? No início ele era professor. E ele tem uma experiência muito vasta, né? Então ele lê livros e conversa com o pessoal. Depois nós temos o Nakamura Fumiaki. Esse rapaz aí, o que eu acho interessante é que ele faz palestras no Japão todo, incentivando os jovens, os adolescentes, né, a buscarem sua motivação. Enfim, isso tudo ele fala em japonês, tá? E por fim, o Over the Sun. Esse aqui também é engraçado, essas duas moças aí. Tá? Mas existem vários que eu gostaria de estar oferecendo para vocês. De preferência, você que é mulher, escute mulheres falando em japonês. Tá, okay? Não só isso, é claro que é importante a gente escutar de tudo, mas se for para imitar, imitem o som feminino de mulheres. E homens, busquem os homens. Para conhecimento do idioma em si, esses dois aqui eu sugiro vocês abaixarem, esses dois. Takeda Tetsuya-san e o Nakamura Fumiaki-san. Tá ok, gente? Para as mulheres, busque sempre mulheres conversando. Tá? No decorrer das aulas, eu pretendo passar isso para você de forma clara. Pessoas legais para vocês escutarem e repetir. Tá ok? Essa aí vai a dica. Procure selecionar áudios que contenham conteúdo de conversação do dia a dia, ou seja, que haja situação de 2 pessoas que estejam conversando. A princípio, não recomendo selecionar áudios de notícias. Noticiários esqueçam, tá, gente? Por quê? Simples. Deve-se ao fato de muitas palavras utilizadas em noticiários não serem utilizadas na conversação do dia a dia. Só isso, tá? Elas são palavras... são jargões que são utilizados mais para a parte escrita. O pessoal confunde muito, né? Às vezes ouve uma notícia, quer falar para um japonês a notícia e usa as mesmas palavras que está escrito lá e ninguém entende nada, né? Pois é, tá aí a dica. Importe-se com a melodia e esqueça de se preocupar com o sentido da conversa à primeira instância. Isso é muito importante. No início, parece até estranho, tá? No entanto, logo acostumará com a melodia da língua japonesa, o que facilitará o entendimento e uso de expressões gramaticais
e vocabulários que posteriormente você irá estudar. Acredite, é super eficaz, como mágica. Não precisa entender o que eles estão falando, mas sim escutem a melodia. Lembrem-se da música. Nós primeiramente temos a voz humana, o som dos instrumentos. Nós escutamos isso, é chamado de melodia. Por fim, nós temos a escrita, é a letra da música. Tá? Então a primeira instância, mais importante, é associar a melodia. Tá aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Otsukare-sama deshita. Na próxima aula, veremos sobre os verbos.